Beleza, beleza! Para quem está chegando agora, este canal tem um propósito, uma missão. Levantamos essa bandeira de levar a programação CNC parametrizada para todo o Brasil. Estou visitando muita empresa e vejo que tem muita gente que vai ser extremamente beneficiada com essa estratégia, que é muito mais segura, mais rápida, mais prática, mais fácil de ser utilizada para sua programação CNC ficar com todas essas vantagens e muito mais. Vou listar aqui, vai ser um monte, tá bom? Então, me chamo Leandro Cacalano e sugerou a empresa Cacalano CNC. A gente está no YouTube, está no Instagram, está no TikTok. Futuramente vamos estar também no LinkedIn e eu estou produzindo um curso para poder usar como artifício, como ferramenta de levar isso para todas as pessoas que desejarem aprender. E além disso, é claro, a gente vai sempre, toda sexta-feira, trazendo um conteúdo novo aqui de bate-papo, de reflexão, de demonstração e até mesmo de aula mesmo, de ensinamento de algumas coisinhas. É claro que vai ficar mais superficial por aqui e no curso a gente se aprofunda bastante. No curso vai ter lá em torno de 30 aulas aproximadamente, já tem até mais nos planos que a gente está adicionando, e é centro de usinagem e torno CNC. Beleza? Vou deixar na descrição aqui quando tiver disponível o curso, que ainda está na data de gravação desse vídeo, ainda estava em construção o curso, mas muito em breve estará disponível para vocês aproveitarem, desfrutarem, evoluírem, aprenderem e utilizar essa técnica mas tão vantajosa para muitos e muitos casos aí. Beleza? Fique agora com o conteúdo de hoje. Bom dia! Beleza, beleza! Sexta-feira, 19 de setembro. Como é que vai? Como é que tá? Tá pronto? Tá pronta? Bora para mais uma aula de número 13, não é? Sexta-feira 13. Calma aí. Sexta-feira, aula 13. Hoje vamos falar de velocidade de corte, RPM, no torno CNC. Pessoal que não opera torno, desculpe aí. Hoje a aula é para quem gosta de torno CNC, até mesmo torno convencional também. É muito interessante discutir essas técnicas e esses detalhes de programação. Por que o torno CNC a gente consegue trabalhar com a velocidade de corte constante e no torno convencional não? No torno convencional a gente vai trabalhar com RPM constante. Então, ou é uma coisa ou é outra coisa. Não dá para trabalhar com os dois constantes. Quando um fica constante, o outro muda. Quando o outro fica constante, o um muda. Alguém vai estar mudando enquanto o outro está constante. Vamos ver quem é quem, quando utilizar, como vai funcionar. Bora. Partiu, né? Quando a gente pensa em velocidade, o que você pensa? O que vem na sua cabeça quando a gente fala a palavra velocidade? A definição da velocidade é a variação da posição dividido pelo tempo, Então a distância sobre o tempo. E a gente já pensa logo em corrida. Então tem a corrida do ser humano correndo, tem a corrida do ser humano dirigindo uma moto, um carro, mas é percorrer uma distância no menor tempo possível. Isso te dará mais velocidade, não é isso? Muito bem, essa velocidade normalmente é medida lá, quilômetros por hora, metros por segundo, e no nosso caso é metros por minuto, Ou seja, é uma distância sobre tempo, espaço sobre o tempo, Então quilômetros é distância, hora é tempo, metros é distância, segundo é tempo, metros é distância, minuto é tempo. Então metros por minuto, metros por segundo, quilômetros por hora. Em outros países tem milhas por hora, Enfim, sempre é uma unidade de distância dividido por uma unidade de tempo. Isso é velocidade. Beleza, então quem está a uma velocidade está se deslocando a uma distância e gastando um determinado tempo. Então, estou andando de carro, 50 por hora, 60 por hora, rodovia, 90, 100, 120, chega, vai devagar aí, poxa vida, não precisa correr tanto. Mas você tem essa distância sobre o tempo, Ok, então vamos pegar esse raciocínio aí de velocidade. E agora, o que eu posso falar sobre esses ratinhos aqui? Esse é um ratinho, acho que é de verdade esse ratinho aqui. Esse aqui já é o desenho, mas é um desenho de um ratinho também. Esses ratinhos, eles estão correndo, sim ou não? Aparentemente, está aparecendo aí para vocês, aqui ele está correndo.
Só que ele está correndo como se fosse a gente correr na esteira lá na academia. A gente corre, corre, corre e não sai do lugar. Só que aparece no visorzinho da esteira lá, quando a gente está correndo, aparece lá a velocidade, né, em quilômetros por hora. Enfim, como é que é a sua esteira aí? Comente aqui, né, qual é a velocidade que aparece ali. Então, esses ratinhos estão correndo. Mas veja que eles estão correndo em uma superfície cilíndrica. Enquanto eles correm, essa rodinha gira. Curioso, não? Você conhece alguma máquina aí de usinagem que gira? Você conhece alguma máquina que trabalha com peça cilíndrica e quando a gente liga o RPM, ela fica girando? Pois é, o nosso torno, né? O nosso torno tem uma velocidade para girar. A gente chama de RPM, muitas pessoas confundem a velocidade de corte com RPM. Elas têm ali uma certa semelhança, servem para coisas muito parecidas, porém não são a mesma coisa, né? Então aqui tem uma ferramenta e existe uma velocidade nessa superfície cilíndrica aí, que não é só o RPM, né? Então aqui esse ratinho, para ele conseguir correr, ele tem que desempenhar ali uma velocidade, e essa velocidade vai gerar um RPM. Mas veja que a velocidade dele não é em RPM. Eu não posso falar para ela, esse rato está correndo a uma velocidade de 800 RPM. Que? Olha, dirigi o meu carro e a minha roda do pneu do meu carro estava a 3.000 rotações. Não, é o motor, né? O motor estava lá 3.000 giros. O que isso vai me dizer? Vai dizer minha velocidade está a 3.000 giros o motor. E o pneu, quantas RPMs estava o pneu? Olha, a minha velocidade quando eu passei no radar era de 200 rotações por minuto, meu pneu. Que poxa de velocidade é essa de rotações por minuto? Então, rotações por minuto é uma consequência da minha velocidade. Quanto mais velocidade tiver esse ratinho, maior vai ser o RPM que ele vai girar a roda, certo? Quanto mais ele correr, mais vai girar. Porém, ele não vai correr em RPMs, ele vai correr em quilômetros por hora, em metros por segundo ou em metros por minuto, que é o nosso caso da velocidade de corte aí, certo? Então veja se vocês conseguem entender alguma semelhança. Tem alguma semelhança nesses dois vídeos aí. O ratinho está correndo, quanto mais ele corre, mais RPM ele gera. Ou o contrário, né? Quanto mais a máquina aumenta o RPM, mais ele tem que correr para ele não cair, você vai girar junto com a roda lá, né? E aqui nesse caso aqui, hein? Nesse caso, existe também uma roda, ela está rodando e a ferramenta está ali. E a ferramenta, ela não vai girar junto, ela vai ficar ali parada, ou seja, ela está vivenciando, ela está sendo, vamos falar numa linguagem menos técnica aqui, a peça está esfregando na ferramenta a uma certa velocidade. O atrito, esse impacto, né, essa raspagem, essa esfregação ali que vai ter entre ferramenta e peça, ela ocorre numa velocidade. E é uma velocidade ali na superfície que a gente mede em metros por minuto, ok? Então falei todos esses exemplos de corrida, de velocidade, de unidade, né, que é a distância sobre tempo, para chegar na nossa condição de torneamento e a velocidade na qual a peça passa sobre a ferramenta. Tem uma definição mais bonita aqui. É a velocidade da ponta da ferramenta em relação à superfície do material que está sendo usinado. Então, esclarecendo para quem não entende, vamos parar por aqui. A velocidade da ponta da ferramenta é exatamente como o ratinho correndo aqui. É como se a ferramenta pudesse estar ali solta, sem nenhuma fixação, e está ali correndo em cima da peça para ela não cair. Já assistiram aquelas Olimpíadas do Faustão de antigamente? Tinha lá um rolo que o candidato tinha que subir no rolo e correr em cima do rolo e pular para outro rolo e correr em cima do rolo, e o rolo rolava.
E para a pessoa não cair lá numa piscina, lá numa almofada, ela tinha que correr em cima do rolo. Se ela ficasse parada, ela cairia, né? Então a mesma coisa serve aqui para o ratinho. E a ferramenta, se ela tivesse sem fixação, ela teria que estar correndo ali. Só que ela está fixada. Então o material fica esfregando lá. Ó. É a velocidade da ponta da ferramenta em relação à superfície do material que está sendo usinado. Geralmente medida em metros por minuto. Beleza? Está aí a nossa definição de velocidade de corte. E onde ela impacta, né? Ela interfere no acabamento da peça, no rendimento da usinagem, na vida útil da ferramenta e em outras coisas também. Não comentei tudo, não. Vou dar uma enxugadinha aqui também para a gente não se estender demais. Mas é um dos fatores mais importantes da usinagem, a velocidade de corte. Tá? Ela impacta muito o acabamento, o rendimento, ou seja, a velocidade de produção, a produtividade e a vida útil da ferramenta. Se você usar a velocidade de corte errada, a ferramenta vai durar menos, né? E como assim? Olha, pela madrugada, olha esse acidente aí, ó. Se usar a VC, né? Se usar a velocidade de corte mais alta do que o ideal, olha lá, o carro estava muito rápido, estava mais rápido do que o que deveria, e aí olha só o que aconteceu, né? Um acidente. Quando a gente está numa velocidade mais alta do que o ideal, mais alta do que eu deveria, pode acontecer algumas coisas, né? Multa, radar, é mais perigoso atropelar alguém, né? Um cidadão, uma criança, estou andando muito rápido, está exposto a algumas coisas desagradáveis aí, né? No caso de carro, a gente tem lá colisão, batida, atropelamento, acidentes e tal, né? No caso do torno, tudo bem, você vai estar mais sujeito ali a um acidente, mas não é esse o mérito onde eu queria chegar. Não sei se foi uma boa imagem aí para definir a alta velocidade, mas só para mostrar a velocidade mais alta, acontece o que se a gente usar a velocidade de corte mais alta do que o ideal? Desgaste acelerado da ferramenta. Então a ferramenta vai durar menos, porque ela está sobrecarregada, ela vai ter mais calor, ela vai ter mais desgaste. Ela é como pegar um fusquinha e andar 200 por hora. Talvez ele ande a 200 por hora, mas vai começar a desmontar, vai começar a aquecer demais, o motor não vai aguentar, enfim, né? Não sei nem se chega, acho que um Fusca não chegaria a 200 km por hora, alguns especiais chegam, né? Mas o que eu estou querendo dizer, você está acima da velocidade ideal, né? Então vai desgastar aceleradamente a sua ferramenta. E a temperatura vai estar mais elevada. Então isso pode afetar o seu dimensional, o acabamento, pode trazer vibração, além, né, da questão da ferramenta se desgastar mais rápido. Então tem algumas desvantagens, só citei algumas, hein? Talvez hajam outras aí. E se eu usar a velocidade de corte mais baixa, olha a situação do nosso amigo ali, ó. Ele seria capaz de andar muito mais rápido, ele seria capaz de correr. Tu já viu um equipamento desse aqui correndo atrás de motoqueiro? Meu Deus do céu, os bichão correm que eu vou te falar, cachorrinho rápido. Eles são capazes de muito rápido, mas olha isso aí. Ele está muito abaixo da velocidade que ele poderia, né? Então o que a gente vai ter? Uma temperatura muito baixa também não é legal. A gente sabe que muitos metais se deformam plasticamente melhor a quente. Então quando ele está quente, é mais fácil de modelar, de cortar, de deformá-lo a quente, né? Então se ele não está muito quente, o acabamento pode ser afetado, o esforço de corte vai aumentar, o torque vai aumentar, porque é mais difícil cortar aquele material a frio, né? Se tiver muito frio, é claro que sempre haverá calor ali, né? Mas se for muito baixo, você pode ter algumas complicações, além de diminuir, claro, a profundidade. Se está em velocidades mais baixas, vai produzir menos. Certo? Isso são algumas das consequências. Tem outras também. Se procurar na internet, Google, ChatGPT ou Sandvik, Scar, né? Kennametal, quem mais? Tem um monte de fornecedor aí, né? De ferramentas de metal duro. Teugotec, um abraço aí pro meu amigo Eduardo. Bora lá, será que está assistindo, Eduardo? Manda um comentário, quero ver se tu está assistindo, meu amigo, quero ver agora, te peguei. Vamos lá, como saber a velocidade de corte
ideal. Como que eu vou saber, né? Então, poxa, ninguém melhor para me dizer do que aquela ferramenta é capaz do que o fabricante. Quem é que fez isso aí? Quem é que fabricou essa pastilha, esse inserto, nessa ferramenta? Quem é que fabricou aquele carro? É lá no manual do carro que eu vou ver quem é que vai falar o óleo, qual é o tipo do óleo do motor do carro. É quem fabricou o carro, tem que ir lá no manual do carro. Qual é o óleo ideal para esse motor? Então aqui, se eu vou usar uma ferramenta, eu tenho que perguntar para quem? Para quem fabricou essa ferramenta, qual é a velocidade de corte que eu devo usar. Então aqui no verso da caixinha, normalmente a gente tem, se não tiver, aí a gente tem que recorrer a um vendedor, um representante de vendas, ou site. Hoje em dia tem muitos sites, as empresas grandes, as que eu citei há pouco, tem sites onde você consegue ver catálogos online, Você também tem tabelas na internet, você pode perguntar até para ChatGPT, que deve falar, às vezes falam as besteiras, toma cuidado, não é tudo que ele acerta, mas ele acerta algumas coisas legais também, dá para experimentar, quando você não tem informação nenhuma, Mas se você tem a caixinha, olhe na caixinha, certo? Ou no catálogo. Então, na classe P aqui, que é para aços e famílias do aço, a gente tem aqui F, Z e VC. Então F é o avanço em milímetros por rotação. Então, por exemplo, aqui em cima a gente tem em milímetro, 0,17 milímetros por rotação. Só que 0,17 é a informação média, a mínima 0,08 e a máxima 0,25. Ou seja, se eu estiver usando acima de 0,25, eu já estou numa condição acima do que o fabricante me recomendou. Isso pode gerar algum problema, porque o fabricante está me dizendo que é no máximo até 25. E o mínimo 0,08, de avanço, estou falando avanço, ok? Milímetros por revolução. Tem também aqui uma informação em polegada, em inglês inch, que são polegadas, é um outro sistema de medição que para nós aqui no Brasil não vai interessar, a não ser que sua máquina seja em polegada, coisa que é muito raro de se ver, muito. Trabalhei em uma máquina na minha vida que era polegada, e aí a gente tinha que observar os valores lá em polegada. E a VC aqui, 280 metros por minuto, Então, de onde saiu esse valor? Tem a máxima, que é 305, a mínima, que é 250, então a média, ou a recomendada para iniciar, seria 280. Você fala, não, está muito alto para mim, começa mais perto então do 250 e avalia. Isso daqui também são parâmetros em determinadas condições ideais, também eles colocam tudo ideal, Então o material é tranquilo, a máquina está boa, a fixação está boa, o suporte é novo, o calço da pastilha está legal, está tudo lindo na hora desse teste aqui. Aí vai nós, no nosso dia a dia, sabe como é? A castanha está mais ou menos, não está bem no centro, está muito para fora, está sem o contraponta, suporte já colidiu, já não está com apoio bom. Então talvez a gente não chegue nos 280 lá, Vamos para uns 200. Quem sabe a gente tenha que adequar de acordo com a nossa limitação também ali, certo? Tudo depende. Não vou trabalhar aí com algo inseguro, Só para respeitar isso daqui, E aqui, o 925 aqui é em pés por minuto, alguma coisa assim, também é uma unidade inglesa, também não nos interessa. Esse SFM, F é de feed, ou foot, não lembro. Eu sei que é alguma coisa de pés, é uma unidade de medida. Quem souber, comente. Se minha amiga Viviane estiver assistindo aí, professora de inglês 10, corrija-me por gentileza, ou quem mais souber aí, Não me lembro aqui, nesse momento. Então, vou pegar os 280, Olha lá, aços em geral, porque o M também são aços inox, E você vê que é igual, 280 também, Aqui só vai mudar a mínima aqui, de 250 para 245, mas os dados foram extremamente semelhantes, tanto para aço comum como aço inox, que é a classe M. Então, aços em geral, a VC ideal, a máxima e a mínima.
né? E dentro da máxima e a mínima a gente pode ter variações de acordo aí com o nosso material também, né? Que tem aços mais tranquilos de trabalhar, tem aços mais difíceis de trabalhar, né? E o H aqui, o H seria aço temperado, metais endurecidos. Então veja como cai muito a velocidade, caiu para 1/4, né? Diminuiu 4 vezes, 4 vezes 7, 28. Né? Olha aqui, ó, 70 metros por minuto, mínimo de 60, máximo de 75, mas o avanço vocês perceberam que não mudou? Olha que curiosidade. Então o avanço, ele não tem tanta interferência assim na RPM, na dureza do material, na dificuldade de cortar o material. Veja que a velocidade de corte reduziu 1/4, 4 vezes menos, mas o avanço está lá, na mesma. Né? Curioso isso, né? São características que o fabricante já estudou muito, já percebeu que o avanço não vai fazer tanta diferença, não vai ser tão impactante quanto a velocidade de corte. Óbvio que é impactante, claro que é importante, não estou dizendo que não é, mas estou dizendo que a velocidade de corte ela é mais relevante aqui nesse contexto, certo? Vamos lá, sem mais delongas, vamos partir para a nossa questão inicial. G96 ou G97, né? O que é isso? Então o G96 eu ativo no meu torno CNC, somente no torno CNC, infelizmente, a velocidade de corte constante, ou seja, a velocidade de corte se mantém, né? E o G97 eu tenho RPM constante, aí eu já me aproximo mais do torno convencional. O torno convencional não tem opção, ele é G97, ele é RPM constante. Você seleciona as alavancas lá, ele fica constante, não vai mudar a RPM, né? Então o que acontece aqui? No G96 a velocidade de corte sempre é a mesma e o RPM fica mudando. Então a gente ouve o ruído do RPM aumentar, diminuir, o RPM fica se alterando, porque eu estou em G96. Agora, quando o RPM não altera, RPM sempre o mesmo, então quem fica mudando é a velocidade de corte, só que a gente não ouve, não percebe, porque o RPM é que me dá o som, o ruído, e o RPM fica sempre o mesmo. Então o ruído é sempre o mesmo, pelo menos o ruído da máquina funcionando, né? Não estou falando do ruído da usinagem, não. Beleza? Então no G96 a máquina calcula o RPM e eu informo a velocidade de corte. Eu informo para a máquina a velocidade de corte. O RPM é ela quem calcula, não sou eu. E no G97 eu calculo o RPM e eu informo o RPM. Então já tenho mais trabalho aqui, né? Porque eu vou precisar calcular RPM ou estimar. A maioria das pessoas não calcula, né? Vai lá, mais ou menos 1000. É mais ou menos 800. Vou usar uns 400, mas da onde saiu isso aí? Da minha experiência, da minha vivência, né? Mas a gente é humano, a gente também pode errar. E às vezes essa estimativa não está ideal e você acaba perdendo tempo, perdendo produtividade ou perdendo ferramentas se a sua estimativa foi acima do ideal, né? Beleza? Então, G96, velocidade de corte constante, a velocidade de corte sempre fica a mesma e o RPM fica mudando. A máquina calcula o RPM e eu informo somente a velocidade de corte. Então eu não preciso calcular nada, porque a velocidade de corte eu encontro já em manuais, em catálogos ou na caixinha do inserto, né, na ferramenta. Ou liga para o vendedor. O vendedor está aí para isso também, para ajudar nessas coisas, né? E o G97, o RPM fica constante, então o RPM sempre mesmo e a VC é que fica mudando, só que a gente não nota porque não se ouve, o ruído é o mesmo. Eu tenho que calcular o RPM e eu tenho que informar o RPM. Então veja, no G96 eu informo a velocidade de corte, no G97 eu informo o RPM. E aí vem fórmulas e cálculos, né? Enfim, tem fórmulas para achar o RPM, tem fórmulas para calcular o VC desde que você tenha o RPM. Mas vamos lá, vamos para a mais tradicional, a mais comum, né? A fórmula do RPM. Ela surge multiplicando aí a velocidade de corte por 1000. Por quê? Porque a velocidade de corte está em metros, né? Metros por minuto. E o diâmetro a gente vai ter em milímetro, porque nosso sistema internacional, nossa unidade de medida aqui no Brasil vai ser sempre em milímetros. E a velocidade de corte está em metros. Então multiplica por 1000, ou seja, sempre vai ser 1000 aqui,
né, multiplicando a velocidade de corte. E embaixo, a gente está falando da velocidade perimetral, né? Então é o perímetro. Perímetro é o quê? Π vezes o diâmetro, que é o comprimento da circunferência, né? Então, π a gente sabe que tem um valor, você lembra quanto é o π? Π é 3,14. Então, peraí, se o 1000 sempre será 1000, nunca vai mudar, e o π sempre será 3,14 e nunca vai mudar, então nós, como bons brasileiros, vamos fazer o quê? Vamos encurtar isso, vamos facilitar, vamos melhorar essa fórmula aí, porque nunca vai mudar o 1000 e nunca vai mudar o π. Então a gente, matematicamente, a gente consegue fazer a divisão lá. 1000 dividido por π, que é 3,14, deu então 318,47. Pronto. Então agora eu posso mudar essa fórmula que era vezes C vezes 1000 dividido por π vezes diâmetro. É muito mais difícil de calcular, de usar a calculadora, né? Porque tem duas operações aqui. Tem uma operação em cima dividido pelo resultado da operação de baixo, e isso pode confundir muita gente. Então, simplificando, a gente tem RPM é igual a velocidade de corte vezes os 318 aqui, dividido apenas pelo diâmetro, porque o π e o 1000, eles cortaram, só que eles não podem simplesmente desaparecer, porque eles têm um resultado ali, né? 1000 dividido por π é 318, então veio para cá, arredondando aí, né? Tem gente que bota 318,5 para arredondar, tem uns que arredondam para 320, e tá tudo bem, o cálculo vai dar muito próximo. Tá? Não vai dar muita diferença, não. Eu gosto de usar essa. VC vezes 318 dividido pelo diâmetro. Beleza? Fechados? Então, temos uma fórmula. Então, voltando à nossa indagação inicial. G96 ou G97, né? Quando que eu uso quem? O G96 eu uso quando há variação relevante de diâmetro. Então, quando o diâmetro varia, eu tenho que dar preferência para o G96. Por quê? Porque o diâmetro faz parte da minha seleção e cálculo de RPM. Então, quando o diâmetro varia, meu RPM tem que variar. Se eu quero manter a velocidade de corte, variando o diâmetro, tem que variar o RPM, né? Quais operações que têm variação relevante de diâmetro? Faceamento. Principalmente a gente escuta na hora de facear o RPM aumentando, diminuindo, na hora de faceamento, né? Na hora do torneamento também, porque aí cada passada vai ter um diâmetro diferente. Canais com bedame, principalmente canais mais profundos, onde a variação de diâmetro é mais relevante, né? Se for um canal muito rasinho também, não vai ter quase nada de variação. Mas canais mais profundos, sim. E o G97? Quando o diâmetro se mantém, ou varia muito pouquinho, né? Então, se não há variação de diâmetro, eu posso utilizar o G97. Por quê? Porque o G97 não vai ter a alteração do RPM. E aí, se não muda o diâmetro, então não tem por que mudar o RPM. RPM está diretamente ligado, na verdade, é inversamente proporcional ao diâmetro, né? Quanto menor o diâmetro, maior o RPM. Quanto maior o diâmetro, menor o RPM. Só que eles estão ligados, eles são proporcionais. Então, quando não se altera o diâmetro, também não se altera o RPM. E quando altera o diâmetro, altera o RPM. Certo? Quais as operações que não têm alteração de diâmetro ou altera muito pouco, né? Furação, por exemplo. Furação, eu tenho o diâmetro da broca. O diâmetro da broca muda quando ele está furando? O diâmetro da broca fica o mesmo. Então não tem alteração de diâmetro. Se não há alteração de diâmetro, é melhor usar G97, já vou explicar por quê. O roscamento, ele tem duas situações. A primeira, ele normalmente é raso 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros no máximo de AP ali na rosca, né? Isso para roscas grandes. Roscas pequenas às vezes dá menos de 1 milímetro de variação de diâmetro. A rosca normalmente é rasa, é uma usinagem rasa. Então, eu tenho no torneamento de rosca, né? Com ferramenta de roscar, não com macho. Com macho eu tenho o diâmetro do macho que não varia. O diâmetro do macho é fixo, então o RPM do macho também vai ser fixo. Agora, rosqueamento com ferramenta no torno, além de eu ter uma variação muito pequena de diâmetro, eu tenho também uma situação de sincronia entre entrada, sempre entrar na mesma entrada, né?
O avanço e a RPM tem que estar sincronizado. Se eu ficar mudando a RPM, tem máquina que nem aceita eu programar o G96 no rosqueamento, que ela já dá erro, né? Agora não conheço todas as máquinas, talvez existam equipamentos que consigam fazer em G96, mas a variação é tão pequena que eu não vou chegar a estar numa condição desagradável para a ferramenta, não. Beleza? Vamos falar de um caso aqui, torneamento. Então vou tornear aqui de 50 para 30, né? 60 de comprimento. Mas vamos lá, de 50 para 30, então o material está atualmente com 50, imagine que aqui azul é a castanha, o cinza é o material, e esse laranjinha, salmão, essa cor diferente aqui, esse bege, não sei que cor é essa daqui, comenta aí que cor que é essa daqui que eu não estou enxergando direito, hein? Isso vai sair, essa cor diferente aqui vai sair. O verdinho são as passadas, né? Fiz poucas linhas aqui, mas na verdade vão ser mais linhas. De 50 para 30, a gente vai dar passadas de 2,5, então vai passar no 47,5, porque é 50 menos 2,5, né? No 45, 42,5, 40, 37,5, 35, 32,5, 30. Até o 30 vou tirar de 2,5 em 2,5. Beleza? Então vão ser várias passadas aí de 2,5. E aí? Como é que ficaria nesse caso, né? Você acha que tem uma alteração de diâmetro relevante? Você acha que é interessante usar o G96 ou o G97? É melhor pegar um RPM só e trabalhar no mesmo RPM com todos os diâmetros? Ou é melhor eu ter um RPM para cada diâmetro? Então com o G97 eu vou ter um RPM só. Com o G96 eu vou ter uma velocidade de corte só, uma velocidade de corte só. Ou seja, o RPM vai ser atualizado a cada passada. Vamos ver como é que ficaria isso? Em G97 então, mas primeiro vamos passar os dados, né? Velocidade de corte. Vamos trabalhar lá 100 metros por minuto. A gente tem a fórmula do RPM, que é o quê? VC, então vai ser 120 vezes 318, dividido por cada um desses diâmetros para encontrar aqui do G96 e dividindo por um desses diâmetros para encontrar o G97. Tem gente que trabalha no maior diâmetro, seria 50. Tem gente que trabalha no menor diâmetro, seria o 30. Eu vou trabalhar na média, então vou botar aqui no 40. E calculando aqui 120 vezes 318 dividido por 40, dá 954 rotações por minuto. E aí eu vou trabalhar todas as passadas em 954 rotações. Porém, a única medida em que esse RPM é correto e ideal é essa, 40. Quando eu estiver torneando 40, eu estou no RPM ideal. Quando eu estiver nos outros, não é o RPM ideal. Mas vai estar perto, vai estar mais ou menos. Aí tem um monte de polêmica, tranquilo, podem criar polêmica, podemos conversar, pode comentar, vamos interagir sim, mas tecnicamente é isso. O G96 vai fazer assim, calculando aqui, primeiro com 47,5, deu 803. Então ela vai ligar 803 e vai dar a primeira passada. Depois vai no 45, ela vai a 848, você já escuta o RPM aumentar. Na terceira passada de 42,5 já aumenta para quase 900. Depois aí fica igual, 954, porque vai dar o mesmo cálculo, né? Depois o 37,5 já vai a 1017, depois já vai a 1090, 1174, 1272 eu cheguei aqui, ó. Então quais as vantagens aqui, né? Eu tô fugiu a palavra aqui, eu estou colocando a minha ferramenta, sujeitando, essa era a palavra, eu estou sujeitando a minha ferramenta sempre ao mesmo valor de velocidade de corte. Então, se eu estiver com a velocidade recomendada pelo fabricante ideal, a durabilidade dela vai ser maior, ela vai fabricar mais peças. Por quê? Porque eu estou o tempo inteiro respeitando a velocidade adequada. É igual andar na rodovia e não tomar cuidado com o radar. Tem gente que passou o radar, tuxa o pé. Pá, mais alto, mais alto. Na hora que vê o radar, pum, pisa no freio, vai, corre. Putz,
será que passou, será que não, será que pegou, será que vai vir a multa? Todo aquele perrengue e você está sujeito, né, a mais riscos. Aqui não, aqui você vai estar sempre na velocidade ideal. Então aquela pessoa que está sempre na velocidade permitida na rodovia, ela não precisa se preocupar. Então, mas vou chegar depois, eu vou correr menos. Sim, mas você não precisa se preocupar, você não vai ter consequências de multas, seu carro também não vai ser mais exigido, mais desgastado, seu freio, né, seu combustível vai economizar. Aqui também a ferramenta vai durar mais, porque eu estou o tempo inteiro com a RPM adequado. Né? Veja, quando era 800, eu estou usando 954, ou seja, eu estou acima da velocidade permitida. Dá para perceber aqui, ó, de 803, que era o ideal, eu estou a 954, eu estou acima do que eu deveria. Né? Eu vou passar 3 passadas com a velocidade de corte acima do que eu deveria. E vou também passar aqui 4 passadas abaixo da velocidade que eu deveria. Então, ora eu estou acima do permitido, ora eu estou abaixo do ideal, e a ferramenta está quase sempre numa velocidade fora do ideal. Ah, mas é perto, é parecido. Sim. No torno convencional não é assim? Sim. Não funciona? Sim, funciona. Eu não estou dizendo que não funciona. Estou dizendo que tem condições excelentes e condições boas. Né? Ambas ali estariam corretas, mas tecnicamente o objetivo dessa aula é esclarecer, né? É evoluir, é aprender, é entender. Beleza? Está esclarecido então a parte de torneamento e G96. Vamos ver um exemplo agora de G97. Ó. Brocas, né? Furação. Então, broca a gente deve usar o quê? G96 ou G97, hein? Qual será? Nós vimos lá, hein? Quem lembra? Primeira pergunta que eu devo fazer, ó. O diâmetro da broca muda? Vamos lá, escolhi uma broca de 10, peguei a broca de 10, montei na máquina, presetei, está fazendo furo. Durante a furação, o diâmetro da broca muda? Ela deixou de ser uma broca de 10, ela cresceu para 12, 15, 20, né? Ela diminuiu, máximo um desgaste de centésimos, milésimos ali de desgaste. Não faz o menor sentido a gente ficar mudando de rotação. Então, é claro que, nesse caso, a gente vai usar o G97. Por quê? Porque o RPM não deve mudar. O G96 tem a grande vantagem do RPM se alterar, né? E a broca não vai mudar. Então, é um RPM só para a broca, né? Vamos ver como é que ficaria aqui, ó, a fórmula. Vocês já conhecem aí a fórmula do RPM. Tem alguma outra fórmula que você conhece, que você usa, né? Diferente dessa daqui na sua região? A gente, quando fala em rede nacional, né, tem muita coisa. É um universo inteiro dentro do Brasil, né? É um mundo dentro do Brasil. Então tem muitas regiões que podem, né, se apegar a um arredondamento. Já vi aqui 320, né, eu já vi 318,5, eu já vi aqui com VC vezes 1000 dividido pelo π vezes o diâmetro, né? Ou de repente tem alguma outra questão aí regional, alguma diferença, comenta aí para a gente aprender e crescer também. Então tá lá a fórmula do RPM, né? Então como é que eu calculo essa rotação? Né? Vou pegar a fórmula lá e vou atrás dos valores, dos dados, né? Então, por exemplo, a velocidade de corte do fabricante, nesse caso, vou utilizar aí 80 metros por minuto. Tá? É só um exemplo, não vai por mim, não segue isso aqui não. Você vai ter que ver lá no fabricante. Isso aqui é só para a gente ilustrar aqui um exemplo na aula. Diâmetro da broca é 20. Beleza? Então peguei lá uma broca de 20, vou fazer um furo de 20, certo? E o fabricante me falou que é 80 metros por minuto. Ok, então peguei esses valores, vou jogar na fórmula, ó, RPM é igual aqui, ó, VC, botei 80. Né? VC vezes 318, está aqui o 80, ó, 80 vezes 318, dividido por quem, hein? Quem? Dividido pelo diâmetro da broca. O diâmetro da broca é 20.
Está aqui 20, né? E fazendo essa conta, então 80 vezes 318 dividido por 20, eu tenho então 1.272 rotações, hein? Uma rotação alta para a broca de 20. Isso daqui é uma broca de 20 de metal duro, tá? Para quem não está acostumado. Broca T-Max, né? De pastilha, ou brocas com a ponta intercambiável de metal duro, né? Ou broca inteiriça de metal duro também. Trabalha com velocidades de corte mais altas mesmo, né? Quem está trabalhando com aquelas brocas de aço rápido, brocas mais simples, não vai nessa rotação não, pela madrugada que vai acabar com a broca lá, hein? Beleza? Então é assim que a gente calcula e aí vamos informar isso para a máquina, né? Então a gente vai usar o G97 e um S1272. Por quê? Porque aí ela vai respeitar um RPM fixo de 1272 para furação. Beleza? E como que a máquina calcula? Se eu por acaso, eu tenho o hábito de usar o G96, eu vou usar nas brocas também, eu não quero nem saber, isso que o professor está falando aí é bobagem. E realmente a gente vive num mundo onde tem muita opção, muitas formas de fazer diferente, né? Muitas alternativas. Já ouviram falar de recursos técnicos, hein? A famosa gambiarra. Mas tem muitos recursos técnicos e às vezes não é por mal não, ou a pessoa está iniciante ainda, não domina, ou não entendeu, né? E aí foi fuçando e conseguiu descobrir uma maneira de fazer, né? Não é errado, é uma maneira que a pessoa conseguiu, se virou, então demonstrou capacidade, competência, foi lá e fez acontecer e deu certo, né? Não estamos aqui para julgar e criticar, não. Estamos aqui justamente para trazer informação, evolução, entendimento, né? Mas para quem ainda usa o G96 na broca, né? Lembrando que isso se você vai para a coordenada x0, né? Se você preseta a broca como ferramenta de tornear interno e manda ela para o x20 aqui, por exemplo, aí vai dar o mesmo cálculo, né? Vai dar o mesmo resultado, porque a máquina calcula o diâmetro aqui, baseado na coordenada de x, né? Aqui, ó. O VC, ela vai pela velocidade de corte informada. Quando a gente dá o G96, a gente tem que dar também, tem que fornecer, informar quem? A velocidade de corte, né? E aí o diâmetro que vem aqui nessa fórmula, a máquina vai pegar da coordenada x, né? Então o que eu quis dizer aqui? Ó? Como eu calculo e como a máquina calcula, ela pega a VC que foi informada a ela via programa e o diâmetro ela pega da coordenada x. Então a VC vai ser os mesmos 80, mas a coordenada x nesse momento ainda não tenho. É só na hora de dar o start lá que o programa for para a coordenada do furo, então eu vou ter uma coordenada aqui de x, né? Que coordenada é essa que eu vou ter lá? Ó? Normalmente, né, o que é muito comum é a gente furar em x0. Então é muito comum a gente presetar a broca como broca. Então o preset de x dela fica 0, a gente manda ela para a coordenada x0 e ela faz um furo no centro, ok? Então a coordenada x é que vai entrar aqui, ó, nesse diâmetro. Portanto, se eu estiver torneando, essa coordenada x vai dar esse diâmetro para a máquina calcular. Então x 47,5 que a gente viu lá no torneamento vai ser dividido por 47,5. X45, ela vai refazer esse cálculo e vai refazendo para cada x. Por isso que no faceamento a gente escuta um barulho contínuo, aumentando. Ela não fica aumenta, mantém, aumenta e mantém, aumenta e mantém, aumenta e mantém. Isso é torneamento. No faceamento ela só aumenta, até chegar na máxima rotação permitida, certo? Porque é um aumento contínuo. Por quê? Porque ela está faceando e o diâmetro está diminuindo também de forma contínua. Quanto mais eu diminuo o diâmetro, maior o RPM, certo? E aí isso vai entrar aqui, ó. Quer dizer, então, peraí. Quanto menor o diâmetro, maior o RPM. Ok? Eles são inversamente proporcionais. E 0, não sei se vocês se conseguem mentalizar isso, ou imaginar que 0 é o menor valor de diâmetro que eu posso ter.
né? Eu não consigo ter algo menor do que o zero. Ah, mas tem números negativos. Só que o número negativo já está do outro lado da linha de centro, produzindo algum valor, algum diâmetro. Alguma coisa ele está fazendo ali depois da linha de centro. O zero é o mínimo, do mínimo, como é que eu posso, mensurável ali, que eu poderia tentar medir, mas não dá, porque é zero, né? Então zero é um cara que aqui na matemática, essa conta não é nem possível. Se você fizer isso na calculadora, dá erro, porque não dá para dividir nada por zero. Eu tenho 2 balas aqui, vou dividir para zero. Pum, bugou. Como vou dividir 2 balas para zero? Ah, então sobrou 2 balas. Não, mas na matemática não é assim. Nada é divisível por zero. Mas o raciocínio da máquina é o seguinte: se eu não consigo dividir por zero, vou dividir pelo valor mais próximo que eu consigo. Vamos fazer essa conta aqui, ó. 80 vezes 318 dividido por zero. Vamos lá, vou abrir aqui a calculadora. Vamos lá, por que não? Vamos aqui ao vivo, estamos aqui para isso mesmo. Acho que não vai ficar maior do que isso, mas dá para ver lá, ó, 80, que é a velocidade de corte, vezes 318, que é a constante, né? Dividido por zero. Vamos ver o que vai dar, ó. Não é possível dividir por zero. Tá bom, isso a gente já sabia, você também sabia aí, né? Não dá para dividir por zero. Então vamos de novo, 80 vezes 318. Dividido, então, não dá por zero. Mas então vou dividir pelo valor mais próximo de zero que a máquina consegue andar no eixo lá. Normalmente as máquinas têm uma terceira casa decimal, né? Na região dos milésimos ali. Então vou dividir, em vez de zero, vou de 001. Vou dividir por 1 milésimo. Beleza? Que seria o menor diâmetro que a máquina consegue produzir. Imagina que eu torneei um eixo com diâmetro de 1 milésimo. Pela madrugada, isso não vai ser nem possível. Mas vamos fingir que é possível tornear um eixo de 1 milésimo. Então, quando a máquina tentar calcular esse RPM, né, não vai dar para dividir por zero. Vamos dividir pelo menor, o valor mais próximo que ela consegue. E eu tenho então aqui, ó, 25 milhões e 440 mil RPMs. É isso mesmo? Estou interpretando errado esse número aqui, ó. Os 3 aqui é centena, dezena, unidade. Aqui começa o milhar, né? E aí são 440 mil, mas antes tem o 25 aqui, então são 25 milhões 440 mil RPM. Olha que maravilhoso! Você acha que vai aguentar essa broca com 25 milhões de RPM? Ou seja, onde eu quero chegar com tudo isso? É óbvio que a máquina não vai girar nisso, né? A máquina vai girar onde? Deixa eu voltar aqui onde nós estávamos aqui. Ela vai reproduzir o máximo que ela puder. Quando ela não pode te atender exato, né? No RPM, né? No RPM, nas coordenadas não. Se ela dá erro, ela para. Mas no RPM ela te joga o máximo, o mais perto, ela chega ao mais perto que ela puder do que você solicitou. Pelo menos as máquinas que eu conheço, né? Umas 15, 20 máquinas diferentes, eu não contei também. Já foram várias, muito diferentes umas das outras, mas não conheço todas, né? Acho que ninguém conhece todas. Então pode ser que uma informação ou outra seja divergente. Aí você comenta aqui para que eu aprenda mais essa, que eu não sei tudo não, longe disso, né? Estamos querendo aí aprender cada vez mais. Então nos ajude aí a crescer mais, né? Eu ajudo de cá, você me ajuda daí. Ou seja, resumindo a parada toda, o RPM que a máquina vai reproduzir é o máximo que ela puder, né? Ou vai ser o máximo da máquina, ou vai ser o máximo que você programar, porque é possível também programar o limite máximo de RPM, tá? E a gente usa isso somente no G96. Não usa no G97, por quê? Porque o G97 não vai mudar o RPM. Já o G96 muda o RPM. Então, se eu vou mudar, se eu vou entregar nas mãos da máquina, olha, pode calcular o RPM aí, dona máquina, calcula à vontade, tranquilo, tá? E ela vai saber que você está com um eixo lá de 200 milímetros, preso por 10 milímetros só na placa,
e na hora de facear ali ela vai chegar a 3, 4 mil rotações. Lá tem máquina que chega a 6 mil ou até mais. E você com uma peçona pesada de aço presa na pontinha, sem contraponta, só ia dar uma faceadinha para fazer um furinho de centro e colocar o contraponta, né? Pois é. Então, brincadeiras à parte, a máquina vai mandar na máxima RPM que ela puder. E quanto que é essa máxima RPM que ela puder, né? Olha só. Maneiras de programar. Ó. Então no G97 é mais simples. Ó. G97, o S, valor que deu, acabou e fim de papo. Fim. Ela vai ficar nesse valor o tempo todo que a ferramenta estiver atuando lá. Já no G96 eu boto lá a velocidade de corte, que é 80, e aí eu coloquei aqui um G92, que é limitação de RPM. Tá? Nas máquinas que eu trabalhei, já conheci, já atendi várias empresas em que não era G92, era G50, mas a maioria das máquinas ainda está acatando mais o G92, que é um limite de RPM máximo, ou seja, esse limite serve para quê? Olha, dona máquina, você pode calcular o RPM para mim, mas não passe de 2.000, porque se ela gerar um resultado de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, você tem que estar prevenido. Eu posso girar dessa forma? Está seguro o meu trabalho? A minha peça é uma barra muito longa? É uma barra com diâmetro muito grande, pesado, com pouco milímetro de pega? Como é que vai ser isso? Eu posso ligar 6.000 rotações e tombar essa máquina de cabeça para baixo aqui pela madrugada? Então, você limita a rotação aqui. Certo? Máquinas que já têm o limite baixo, de repente você nem precisa programar aqui o G92 porque já é o limite dela própria, né? Então ela, nem que ela queira passar disso, às vezes ela não consegue passar disso, né? Dependendo do modelo da máquina aí. Fechado? Então é assim que a gente programa o G96, é assim que a gente programa o G97 e veja a diferença, né? A VC foi a mesma, eu programei a mesma, porém na hora de furar, não, eu vou furar diâmetro de 20, vou furar em X0, e aqui também, diâmetro de 20, vou furar em X0, dos dois jeitos, do G96 e G97, a mesma velocidade de corte, o mesmo diâmetro, o mesmo lugar que vai ser o furo, vai ser no X0, que é no centro, né? Porém, olha a realidade. Aqui na realidade ela vai girar 2.000, porque foi a máxima que eu programei. E nessa realidade ela vai girar a 1.272. Porque esse RPM aqui eu calculei. E eu calculei levando em conta o diâmetro de 20. Aqui ela não levou em conta o diâmetro de 20. Não deu. Né? Ela levou em conta o diâmetro de 0. Por isso que não deu, só por isso. Volto a dizer, não sei se você sacou aí, os mais experientes já pegaram. Em vez de presetar a broca normal como broca e furar em X0, tem muita gente que pega, principalmente a T-Max, né, que a própria T-Max você consegue furar e depois vir torneando. Então você já pode usar o G96 porque vai furar e tornear, ok? E além disso, você não vai furar em X0, porque quando você preseta a broca T-Max na ponta dela para que ela seja ali um torneamento, né, uma torneadora, uma ferramenta de tornear interno depois de furar, então você já não vai mais ter esse problema do X0, porque o preset está na ponta, então você não vai programar X0, porque não é a periferia da broca que vai para X0, eu quero que o centro da broca esteja em X0. Então quando eu faço o preset na periferia da broca, eu botaria aqui quanto? X20. Se eu botar X20, a máquina vai calcular pela coordenada X, que é 20. E aí vai chegar em qual resultado? 1.272, aí dá certo. Então se você está com a broca aí e vai presetar ela na periferia, em vez de programar em X0, você vai colocar X, o diâmetro da broca, uma broca de 10, X10, uma broca de 12, X12, é uma broca de 20, X20. Esse X, se o valor do X for igual ao da broca, o cálculo sai correto, beleza? Se eu estou furando em X0, o cálculo vai dar errado e vai ficar um valor diferente do que você programou. Beleza? Fechado? 2.000 rotações em G96 e 1.272. Ficou claro aí a questão da broca? Sim ou não?
Se não ficou, deixa nos comentários aqui que a aula é gravada, não dá para interagir comigo agora, mas interage aí nos comentários. Vamos lá. Outro exemplo. Agora, o que é isso aí? Vocês conhecem? Que operação é essa? Rosqueamento, tanto externo quanto interno, tá? Vai dar na mesma aqui. Então veja, o AP é muito pequeno. Então tem rosquinha ali que é meio milímetro, 1 milímetro, 2, 3 no máximo. Claro, tem roscas bem maiores, é claro que tem, né? Mas depende muito da realidade de cada empresa aí. O que eu quero dizer é que a variação não é tão grande assim quanto o torneamento, né? Então o G96 começa a não ser tão interessante aqui. Por quê? Porque a variação de diâmetro é pequena, normalmente as roscas são rasas. Isso seria um primeiro motivo, mas agora vem o principal mesmo, né? Qual que é o principal motivo? Algumas máquinas têm em sua tecnologia uma dificuldade de sincronia. Não é uma dificuldade, ela tem a sincronia perfeita se o RPM se mantiver parado, né? Se o RPM se mantiver parado, não. Falei besteira, hein? Bosteira. Será que vai passar isso aqui? Vou deixar, não vou editar isso aqui não. É a natureza nossa, vamos lá, vamos dar risada aí do professor, não tem problema. Misturei umas palavras perigosas aqui, não sei se o YouTube vai bloquear isso aí. Bota lá um pi na edição lá. Bosteira, falei bosteira aqui, não é RPM parado que eu quis dizer, é RPM sem alterações, caramba. RPM que não se altera, um RPM contínuo, né? Essa é a ideia, constante, G97. Por isso, essa sincronia entre avanço e RPM, para que ela entre sempre no ponto exato, né? Para que ela não perca o passo, porque vocês perceberam que no CNC não tem reversão, né? No torno convencional a gente liga para um lado e depois dá reversão para ela voltar, e depois liga para frente, liga para trás, que sempre com a alavanca para baixo, a alavanca para cima, para que não perca o passo, né? Agora aqui não tem essa, aqui ela é eletrônica, ela acha o passo novamente, porém, para ela achar o passo tem que ter essa sincronia aqui. Se o RPM ficar variando, vai ficar mais difícil essa sincronia. Existem modelos que não permitem que a gente programe em G96, somente em G97, tá? Agora, a tecnologia está aumentando, eu não conheço todas as máquinas, pode ser sim que alguma máquina compreenda, entenda e atenda se a gente programar em G96. É possível, né? A gente está evoluindo, tá? Não é uma regra, mas eu posso dizer e afirmar, de 15 a 20 modelos que eu já trabalhei, todas elas pedem G97, beleza? Então pode ser um hábito interessante para começar. Bom, G96 então, resumão, que já se estendemos bastante, hein? G96, faceamento, torneamento externo, interno, torneamento de cone, de raio, né? Enfim, torneamento geral, por dentro e por fora, né? Interno e externo, canais com bedame, interno e externo também, né? Com variação relevante aí de diâmetro. E o G97 seria mais para furação e rosqueamento. É claro que na minha empresa tem uma ferramenta, tem um processo especial que a gente usa o G97. Claro que sim, tá aí os dois é para a gente usar mesmo. Então às vezes tem lá um processo especial diferente, bora botar no G97. Beleza? Faça testes, para a gente encerrar qual é a mensagem. As máquinas não são idênticas, elas são parecidas, mas não são idênticas. O que eu falei aqui, vai ter máquina que vai ser perfeitão. Tem máquina que vai ser metade certo, metade não tão certo assim. Tem máquina que nada que eu falei aqui pode fazer sentido, pode ser. Eu não conheço, mas bote aí. Fala mal, fala bem, fala o que você acha, né? Comenta, bota aí. Faça testes, experimente algumas ideias, né? Bota lá, vê o que vai dar, vê que resultado vai ter, faz uma conta na sua calculadora, vê se ela respeita, vê se ela vai dar o mesmo valor, né? Analise e entenda o comportamento da máquina, né? Não precisa nem fazer peça, aprende qualquer coisa lá, faz no vazio, mas programa alguma coisa, tenta, experimenta, faz teste, entenda o que está acontecendo, e com isso você vai o quê? Aprender, né? Aprenda como funciona o equipamento. E às vezes o seu equipamento pode ser diferente daqui dos meus, olha lá. Máquinas diferentes podem ter comportamentos diferentes, recursos, comandos, né? Códigos, enfim.
algumas diferenças, não tem jeito. Beleza? Fechamos então, podemos encerrar. Como é que é o bichinho ali? Paz, hashtag paz fui. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Deixa um comentário, vai, você chegou até aqui, comenta aí de onde que você é. Eu quero saber até onde esse vídeo está chegando. A gente tem o propósito de levar isso para todo o país. Então comenta a sua cidade aqui, para a gente entender melhor até onde está indo o nosso conteúdo. Beleza? Obrigado. Tchau, até mais.